Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Primeiro destaque, gente, do nosso plantão tricolor de hoje está na sua tela, informação importante, complemento de informação importante que a gente teve a oportunidade de apurar a respeito de Resende. Nosso querido Mário Júnior já tinha trazido a informação de que um dos remanescentes do acesso à Série A em 2022, Resende, não deve permanecer para 2026 e desperta o interesse de 3 equipes da primeira divisão. Bom, a edição do Sou Mais Bahia apurou que o volante deve se reapresentar normalmente no dia 5 de janeiro, ao lado da maioria do grupo, mas a prioridade do Bahia é por um acordo em definitivo para a sua saída. O empréstimo não é uma ideia inicial da diretoria. O Camisa 5 tem contrato válido até o final de 2026. Durante a janela do meio de temporada, ele esteve próximo de sair. O seu destino seria o Fortaleza, porém não houve acordo. E aí, cara, é importante eu trazer o seguinte aspecto, uma análise até meio clara e evidente assim acerca do momento e dos planos do Bahia para 2026, mas que eu acho oportuno a gente desenvolver um pouco melhor aqui. O Bahia meio que quer fazer uma limpa, né? E não no sentido de que tá sujo, mas quer fazer uma limpa para poder ter menos contratos possíveis com jogadores e gerar uma receita que possa fazer com que o Bahia, nesse processo de busca pela autossustentabilidade, consiga dar alguns passos a mais de maneira já mais regularizada. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Matheus Bahia. O Bahia entende que o atleta fez uma boa temporada pelo Ceará, mas que talvez não esteja no nível que se idealiza para os próximos passos. Talvez Borducci também não esteja, mas é um cara que já está dentro do grupo, já está inserido, né? E por conta disso a ideia é de que ele seja ali o substituto para nosso querido Luciano Juba. E o Bahia não quer outro empréstimo para Matheus Bahia. O Bahia quer fazer dinheiro com Matheus Bahia. Vale a mesma coisa para Vitor Hugo. Se destacou nessa curta passagem pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não está disposto a pagar para poder contratar no definitivo, por mais que queira mantê-lo. E aí tem questão de idade, são 34 anos já para Vitor Hugo e tudo mais. O Bahia não quer emprestá-lo novamente para outra equipe ou para o próprio Atlético Mineiro. O Bahia quer vender, quer fazer dinheiro com o Vitor Hugo. O mesmo vale para a Resende. Mesmo que não seja muito dinheiro, o Bahia não quer continuar com vínculo contratual para poder fazer um empréstimo e aí ter que pagar o salário do atleta caso o outro time não pague, ter que encontrar alternativas ali para poder ser justo, honesto. Enfim, o Bahia quer fazer dinheiro e quer, de certa forma, se desvincular de determinados contratos, né? E aí vale para Resende, para Matheus Bahia, para Vitor Hugo e para outros nomes aí, como Miqueias, outros nomes de jogadores que estavam emprestados e que o Bahia não vislumbra no futuro do clube. Eu acho que isso está muito claro, está muito evidente. Vamos ver na prática aí, né, como é que vai ser feito por parte do Bahia para poder viabilizar esses acordos. Ademir e outros jogadores, como traz o nosso querido Jonas Stelman, estão sendo cobiçados. Alguns o Bahia mesmo quer buscar um destino e outros tem times interessados e o Bahia avalia possibilidades, né? O que Jonas traz aí é o seguinte, ó, barca no tricolor, interesse em jogador importante, a tendência é que Kaique, Resende e Matheus Bahia sejam liberados para procurar novos clubes. Ademir recebeu propostas de 3 equipes, sendo 2 do exterior. Enquanto isso, o Bahia segue ativo no mercado, buscando a contratação de um goleiro, um zagueiro e um atacante, né? Aí temos algumas situações avançadas, outras nem tanto, mas enfim, equipes interessadas em Ademir. É um atleta que já está próximo dos 30, é um atleta que teve uma boa participação nessa temporada, foram 14 assistências, é um número relevante, mas é um atleta que tem um teto de nível de evolução, de desenvolvimento, né? Então, se chegar uma proposta interessante, o Bahia, né, pode viabilizar sim um acordo, pode viabilizar sim uma negociação que seja boa. Enfim, é isso, meio que o Bahia quer dar ponto final para algumas coisas, né? Quer fazer essa engrenagem rodar para poder dar esse passo a mais com um elenco redondo, enxuto, da maneira que se idealiza. Bom, o Bahia busca Kike Oliveira, a gente já falou sobre isso, Jadson Vieira, técnico da equipe do Nacional do Uruguai, que já treinou o Boston River, que inclusive enfrentou o Bahia treinando o Boston River, ele é brasileiro, falou sobre Kike Oliveira e como a situação ficou complicada agora com esse interesse do Bahia. Ele queria muito Kike Oliveira porque ele treinou Kike Oliveira no momento excelente da sua carreira, que ele estava voando no Boston River, sendo convocado pela seleção uruguaia por Bielsa, né? E agora no Nacional ele quer levar Kike Oliveira, mas sabe que isso é inviável, né? Praticamente impossível agora que o Bahia foi adiante na contratação. O nome de Kike Oliveira sobre a mesa, ¿pudiste charlar algo con él? No, con Quique no hablé, que está un poco complicada ese tema.
Bueno, un jugador obviamente importante, también Gremio está haciendo lo suyo, pero bueno, hoy por hoy lo veo complicado el tema. Hablaste en las últimas horas con Maxi. Bom, é isso. Situação complicada. Ou seja, é muito improvável que ainda tenha algum tipo de forma alternativa para que o Nacional contrate Kiko Oliveira. A situação está bem encaminhada com o Bahia. E novamente eu falo, não é uma contratação que enche os olhos porque ele vem de uma temporada abaixo. Perdeu rumo no Grêmio, né? Teve questões aí extracampo, acabou não conseguindo se firmar. O julgamento é realmente pelo que aconteceu mais recentemente, que foi isso que eu falei. Mas Kiko Oliveira teve uma ótima passagem com o próprio Jadson Vieira lá no Boston River. Nosso querido Bruno Garcês, eu não tô falando porque eu acompanho o Boston River. Meu querido amigo Bruno Garcês, que é um especialista em futebol sul-americano e acompanha profundamente o futebol uruguaio, falou sobre essa passagem dele por lá. Passagem de destaque também no Los Angeles FC, quando ele veio pro futebol brasileiro cheio de expectativa, né, ansioso, acabou não rendendo o que se imaginava. Isso quer dizer que ele é um jogador horrível e nunca mais vai render o que imagina? Não. Então resta a gente aguardar e ver aí se temos aí possibilidade de fazer Kiko Oliveira reencontrar o seu bom nível de jogo. Gente, se gostou do vídeo já sabe, deixa aquele like para nos ajudar, se inscreve, ativa o sininho e compartilha que é muito importante. Um abraço, tamo junto, até a próxima, eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?